Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar mais uma das minhas experiências com Deus. Eu vou dar um título a ela como sendo um convite inesperado para pregar. Era um final de semana como qualquer outro, e nesse final de semana eu estava na cidade de Joaçaba, em Santa Catarina, um sábado, onde eu daria aulas para um curso preparatório para o concurso do Banco do Brasil. Naquele sábado à tarde, como eu disse, e ao terminar as aulas ali, eu peguei meu carro e me dirigi para a cidade de Canoinhas, também em Santa Catarina, porque eu teria aulas no domingo pela manhã até o meio-dia, também para um outro curso, para o concurso do Banco do Brasil na época. Assim sendo, terminado as minhas aulas ao meio-dia, almocei e me coloquei na estrada, de volta para minha casa, Cascavel, no estado do Paraná. Nessa época, eu era um recém-convertido. Eu tinha pouco mais de um ano de convertido. E estava frequentando a igreja do Brasil para Cristo de Cascavel, esperando uma solução de Deus para que eu tomasse o rumo correto na minha vida. Então, como eu disse, eu saí de Canoinhas logo depois do almoço, e quando eu me aproximava da cidade de Foz do Areia, na divisa do município, ao atravessar a ponte do rio, eu recebi em meu pensamento uma mensagem. A verdade seja dita que nessa época, enquanto eu estava dirigindo o meu carro, eu vi em oração, fazendo louvor, falando com Deus, enfim, toda a caminhada. Se fosse 1 hora era 1 hora, se fosse 2 horas era 2 horas, se fosse 5 horas era 5 horas, mas todo o meu tempo eu estava em contato falando com Deus. Então, como foi dito, ao me aproximar de Foz do Areia, eu recebi uma mensagem. Nessa mensagem o Senhor me falava que naquela noite, nesse domingo, eu iria pregar na Igreja do Brasil para Cristo. Inclusive me falou do versículo que deveria ser pregado. Eu confesso a vocês que essa revelação me deixou cheio de dúvidas, pois eu não era membro da igreja. Eu frequentava a igreja, mas não era um membro da igreja. E eu iria pregar nessa igreja. E eu estava ali há pouco tempo, 2, 3 meses.
Quando eu cheguei em Cascavel, por volta das 17 horas e 30 minutos, com aquele pensamento fixo na mente, procurei logo que pude, procurei a Bíblia e fui verificar algo que eu pudesse levar para a igreja se eu realmente fosse pregar. Fui com a minha família para a igreja, no horário, começava às 7 horas o culto, 7h30. Eu fui com a minha família, eu, minha esposa, os meus filhos. Logo que já entramos da igreja, o louvor já ia começar, quer dizer, o culto já ia ser dado o seu início. E eu, naquele pensamento, estava fixo. Terminou o louvor, o pastor tomou a palavra e começou a falar como se fosse ele que fosse pregar, e aí já veio no meu pensamento, não, aquilo era da tua cabeça, não tem nada a ver com você. O pastor falou ali alguns minutos. E ele pediu que o grupo de louvores voltasse novamente e fizesse um louvor para que alguém se preparasse para pregar, porque ele não iria pregar naquela noite, e quem iria pregar era o irmão Gilberto. Eu quase caí de costas, porque naquela altura eu já sabia que não ia ser eu que ia pregar, porque o pastor estava começando a pregar. Ele me chamou, que eu me preparasse, que subisse até o púlpito. Quem pregaria naquela noite seria eu. Eu fui muito preocupado. Eu não sabia como iria pregar, mesmo porque eu não tinha tido tempo de fazer uma preparação. Mas sabia também que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele colocaria palavras na minha boca e eu falaria aquilo que Ele queria que fosse dito. Preguei a palavra, mas o mais importante em tudo isso não foi só a pregação, mas também a mensagem que Deus dava para aquela família, para a família do pastor, porque o pai da sua esposa estava internado num hospital já há alguns dias, sem muita esperança. E Deus mandou que dissesse que não seria aquilo que levaria a ele, que ele se estabeleceria, que ficasse tranquilo, que ele voltaria e pregaria muitas vezes, falaria muitas vezes conosco naquela igreja. Então esse foi um convite inesperado. Algo que eu não esperava e que muitas vezes se repetiu em minha vida. Então, fica aqui
para que você possa entender, para que você possa saber que Deus opera quando Ele quer, onde Ele quer e como Ele quer. E que toda honra, toda glória é para Ele e não para nós simples viventes. Amém.